A Bíblia diz que benditos serão os pacificadores, homens e mulheres que trabalham para promover a paz. E a guerra sempre começa por conflitos de egos e alguém que inflama, mas alguém que incentiva, alguém que consegue fazer as pessoas pegar aquela ideia dele e os caras vão lá e começam a fazer coisas terríveis. Isto é uma coisa que nós não devemos fazer. No dia 9, eu assisti uma cena há 25 anos atrás e eu observei que eu estou ficando velho. No dia 9, há 25 anos atrás, eu era uma criança ainda, né, e eu vi a queda do muro de Berlim, um evento extremamente comemorado, as Alemanha louvando aquele ato, porque agora as desuniões, todo aquele afastamento e separação haviam terminado. E aí a pergunta para você eu faço é: você tem muros? Tem muros construídos por você que estão separando você de Deus, que estão separando você das pessoas? Será que você tem trabalhado, talvez até sem perceber, mas na verdade você, em vez de estar construindo pontes, você constrói muros? Eu falei no último domingo sobre a ponte, que é o Senhor Jesus. Nós estávamos em uma ilha, condenados a morrermos naquela ilha, em um estado miserável, que é o estado de pecado, e Deus enviou o seu Filho Jesus, que fez uma ponte ligando a ilha que você estava aos céus. E aí você hoje está nesse caminho. Por quê? Muitas pessoas têm dito: que Deus horrível é esse que vai me condenar porque eu não quero seguir a Bíblia? Que Deus sem coração, desumano, que Deus terrível é esse que vai me condenar porque eu não quero seguir a Bíblia? O problema é que eles estão enxergando com a mesma visão e a mesma ótica maligna de Satanás. Qual é a visão dele? É sempre deturpar o que o Senhor fez para nós. Quando ele chegou para Eva, ele disse: é verdade que Deus disse que você não pode comer nenhum fruto desse jardim? Ela disse: não é isso não. Ele disse que eu posso comer de todo fruto, só não posso comer daquele ali, o que ele queria. Ah, daquele você não come. Mas por que foi que ele disse que você não pode comer aquele fruto? Não, porque ele disse que no dia que eu comer, eu morrerei. E o que foi que Satanás disse? Você não vai morrer. O que ele não quer é que você fique igual a ele. E aí ela foi lá e comeu. E ao comer, colocou a humanidade nessa ilha. Uma ilha perdida, uma ilha que você sabe que está no controle do maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E aí quando eu olho para esse sistema filosófico, social, político, que está governando o mundo, ele está no maligno. Está em alguém que é extremamente mau. É alguém que trabalha diretamente contra Deus. E ele tem o poder, porque você já sabe que na tentação de Cristo ele disse: está vendo os reis do mundo, está vendo toda a glória deles, está vendo todo o poder, é meu, foi-me dado, é direito meu, e eu agora dou para quem eu quero. Então quando você olha para o sistema político, que é o que detém o poder no mundo, seja ele o Estado Islâmico, seja ele o pessoal do Afeganistão, da Síria, seja os Estados Unidos, seja o Brasil, seja qualquer, esse poder pertence ao maligno. Esse poder político, esse poder de determinar, não é de Deus, ele é do diabo, é ele que decide a dar a quem ele quer. Então quanto mais adepto dele, obediente a ele você for, talvez você tenha mais condições de ser muito rico, poderoso. Não. Isso não quer dizer que todo rico recebeu do maligno. Isso não quer dizer que toda pessoa que trabalha, que trabalha muito, e ao trabalhar muito, você tem um retorno daquilo que você faz. E aquilo que você tem, nem tudo isso aí é fruto do maligno, mas uma grande parte das pessoas que têm o que tem hoje são dadas por ele. Especialmente porque essas pessoas são influenciadores. Elas formam opiniões, elas formam ideias, e aí destrói um monte de pessoas com essas ideias. Eu olho para aquela grande modelo brasileira, famosa no mundo todo, ela vende uma imagem. Qual é a imagem? Que ser bonita, mulher especialmente, uma mulher bonita ela vai conseguir muita coisa, então entra nesse caminho, mas você precisa saber que é um funil, passa para a mente de um monte de garotas, abandonar suas casas, irem para uma agência em São Paulo, Rio ou em outro ponto importante, dali voar para o mundo, porque você vai ser como aquela mulher, ter mansões, um dinheiro, show, passeando para cá e para lá, naquelas passarelas com aquele passo horrível, magra feito um berimbau, e pronto, todo mundo quer ser aquilo ali. Mas essa é a grande ilusão que é colocada. E aí o Senhor, nosso Deus, envia o Senhor Jesus Cristo para fazer uma grande obra, que foi construir uma ponte para poder tirar as pessoas daquela ilha para o céu. E o seu filho, para poder construir essa ponte, pagou um alto preço por mim e por você na cruz. Quando ele morreu, o que acontece? O diabo diz que Deus maligno é esse, que Deus horrível é esse, porque eu não quero obedecer a palavra, porque eu quero viver de acordo com os meus padrões, que eu acho. Que Deus é esse? Na verdade não é, um Deus maravilhoso, um Deus cheio de amor. Você tinha que levantar a mão para ele dizer muito obrigado, porque você o conheceu.
Você tem que agradecer Ele todo dia, porque Ele te alcançou. Você estava perdido. A Bíblia diz que nós estávamos num lamaçal de pecado e Deus nos tirou daquele lamaçal. E hoje nós estamos caminhando para o céu. Não estamos lá ainda, mas estamos no caminho que é João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Estamos caminhando, cheio de fraqueza, cheio de dificuldade, mas estamos caminhando. Não estamos mais naquela ilha perdida. E essa é a beleza e a graciosidade de Deus. Não é que porque eu não quero obedecer a palavra eu vou morrer. É porque eu já estava. João 3,16, 17 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E a beleza de tudo é que Ele nos resgatou quando nós estávamos condenados. Ele não veio ao mundo condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas Ele veio salvar o mundo. E aí as pessoas olham para o nosso Deus, olham para o Senhor Jesus e ficam evangelizando Ele. Mas isso é um fruto maligno que é colocado para que eles vejam sob uma ótica racional e lógica, uma lógica mentirosa. Quando você olha para o que Cristo fez, você fica encantado com o que Ele fez. Ele veio pegar um monte de gente perdida, seja você bonzinho ou não, Ele veio nos buscar, porque nós estávamos perdidos. Por obras ninguém será salvo. Se assim fora, aquele ladrão da cruz não poderia ser salvo. Por quê? Um pior elemento da comunidade. Na sociedade, um cara perdido estava condenado pelo Império Romano pela sua capacidade de fazer o mal à sociedade. Não tinha nada de bom aquele cara. Só tinha coisas ruins, senão não estaria na cruz para morrer. E o que acontece? E ele mesmo reconhece isso. Naquele momento crucial, ele olha para o outro cara e diz, por que você está falando desse homem? Nós não. Você sabe e eu sei o que nós fizemos, o que nós plantamos, como nós éramos maus. Mas esse aqui, o que fez para estar aqui na cruz? O que ele fez? E aí ele vira para o Senhor Jesus e diz assim, Senhor Jesus, o que foi que fez aquele ladrão? Eu não sei se foi da direita ou da esquerda, você sabe? Ninguém sabe, né? Olhar para aquele moribundo, o moribundo na cruz, todo detonado, pior do que eles, porque eles estavam intactos, eles estavam perfeitamente. Cristo não. Cristo estava totalmente detonado. Se você ainda não tem ideia do que Cristo sofreu, você precisa ver A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Você precisa assistir aquele filme, assistir bem calmamente, principalmente o final, para você olhar o que foi feito no Senhor Jesus. E o que é que fez aquele ladrão? Olhar para aquele homem moribundo que não conseguiu se libertar do Império Romano, não conseguiu evitar a chicotada dos soldados, não conseguiu se libertar da condenação dada por Pilatos, não conseguiu se libertar da cruz. O que é que fez aquele ladrão olhar para aquele homem que na perspectiva humana não valia nada, porque ele estava igual a ele? Como é que eu vou crer no ladrão ou no homem que está na cruz como eu estou? Mas naquele momento, pelo Espírito, ele começou a olhar, e aquilo não foi obra do Espírito, é porque dentro daquele ladrão, quando ele olhava para Cristo, ele começou a analisar, e quando ele começou a olhar para aquela obra que Cristo estava fazendo, ele deve ter ouvido alguma coisa, o Espírito Santo penetrou, ministrou o coração dele, e ele passou a ver na perspectiva de Deus, e ele olhou para aquele moribundo e disse assim, quando o Senhor entrar no seu reino hoje, o Senhor pode lembrar de mim? E a palavra maravilhosa que veio foi, não importa o que você fez, a partir do momento que você crê, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma promessa profundamente grande para aquele judeu que estava ali sendo condenado. Uma promessa que de vida eterna. As obras não salvam ninguém. A Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie das suas obras, mas é unicamente pela fé, pela presença profunda do Espírito Santo na nossa vida. E eu espero que nós possamos estar no nosso dia a dia, não construindo muros. Porque às vezes você constrói muros sem querer. Você vai construindo muros. A minha perspectiva de vida é, eu quero sempre e sempre construir pontes. Nunca, jamais construir qualquer muro, seja com quem for. Eu só quero construir pontes. Amém? Não foi? Não construiu um monte de viadutos aí e tal? Eu quero ser um construtor de pontes. Porque as pontes, elas podem nos levar a lugares legais. Às vezes tem um abismo, você constrói uma ponte, vai para lá, vem para cá. Já imaginou se você tivesse descer o Grande Canyon toda vez para poder chegar do outro lado? Um rio aqui, lá vai mergulhar no rio, nadar, se cansar para chegar do outro lado. Uma ponte, lá vem embaixo correndo, não para nada, sobe a ponte, desce do outro lado, já está lá com a pessoa. Seja um construidor de pontes, nunca construa muros. Isso é uma coisa boa para nós. Eu sou alguém, você é alguém que nós assumimos para o nosso dia a dia. Nunca construir barreiras, nunca construir muros, por menores que seja. Não, eu quero terreno sempre plano entre mim e você. E se porventura o inimigo criar alguma coisa lá, a gente constrói uma ponte e está tudo bem para nós. Amém? Construa sempre pontes. Chegue para a pessoa, tudo aquilo que você estiver criando, desfaça. Hoje eu vi uma reportagem também de um camarada, de um ator da Globo chamado Eduardo, e eu não estou lembrado do sobrenome dele. O cara era um dos caras mais famosos da Globo, e de repente ele abandonou tudo e ele foi viver nas ruas. O dinheiro que tinha, ele vendeu tudo de luxuoso que tinha, porque era uma vida muito cara, ele falou, e aí comprou um apartamento simplesinho, modesto,
e foi viver do trabalho dele, dando aula de teatro aqui, dando aula de teatro ali, a Rede Globo convidando ele, que era na época em 80, a maior potência, convidando ele para estar trabalhando, ele recusou tudo, fez 22 novelas, uns 13 ou 15 filmes, e ele saiu fora, não quero mais. E hoje eu olhei para o rosto dele, e o rosto dele está comido pelo sofrimento, os dentes já todos meio tortos, manchados, todos alinhados. E aí o cara mostrou ele hoje, mostrou a foto do tempo que ele era galã, aquele cara desejado pelas mulheres e tal, e ele disse assim, eu tinha tudo, mas aí de repente eu percebi que eu não tinha nada. Eu era famoso, tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha taranana, mas ao mesmo tempo eu não tinha absolutamente nada. E eu resolvi mudar um dia que eu tratei mal umas fãs que vieram falar comigo. E eu tratei elas muito mal porque elas estavam me incomodando com aquele assédio. E eu tratei elas mal demais e elas ficaram me amando mais ainda. Que lindo, como ele é excêntrico. Eu escrachei em cima das mulheres e elas só faltaram de se ajoelhar e disseram, oh, você é excêntrico. E quanto mais eu humilhava ela, mais elas achavam o máximo. E eu digo, peraí, eu tô ficando doido ou essas mulheres são doidas? E aí ele parou e disse, eu vou mudar minha vida. Ele disse que surtou realmente com aquilo ali. E ele disse, eu nunca tratei mal ninguém, agora eu estou tratando mal as pessoas. O que é isso? O que é que o sucesso está fazendo comigo? O que é que as coisas... E aí foi aquele momento. Ele disse, eu tinha tudo e não tinha nada. A minha vida era um vazio profundo. Eu vou procurar sentido para a minha vida. Eu vou procurar ser. E não vou querer ser um homem que tem. Eu quero ser. Eu quero saber o porquê eu estou aqui. Eu quero ajudar as pessoas porque o vazio dentro de mim é muito grande e muito profundo. E aí eu sei por que ele tem. E até agora ele não encontrou. E aí quando ele olha para aquele glamour, ele diz que sente saudade da TV. Mas talvez agora pela condição dele, ele não tem mais condição de voltar para aquele meio. Vai ser muito difícil. Já houve um assédio para trazê-lo, mas ele resistiu. E ele dá aula de teatro. Você quer aula? Eu vou dar aula lá na periferia, vou dar aula num bairro bem pobrezinho, vou dar aula não sei aonde, e dar aula no meio da rua para as pessoas sobre teatro, sobre interpretação, mas ele não volta mais para lá porque ele disse que aquilo fez muito mal para ele. E eu quero convidar você para que nós possamos refletir sobre um salmo que tem na Bíblia, um salmo extremamente profundo, que vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida se nós olharmos para ele com o olhar que nós deveríamos olhar, um olhar de tirar dele aquilo que é importante para a minha vida, tirar a grande lição que ele tem, para que eu possa olhar para mim e ver se eu estou incluído dentro desse texto, ver se eu estou incluído dentro dessa perspectiva. E muitas pessoas têm usado esse salmo como amuleto. E eu quero dizer uma coisa para você. Você ora, eu sei que você ora. Você é uma pessoa que tem uma vida de oração, né? Deixa eu dar um conselho para você. Você deveria ler sempre o Salmo 23, esse salmo que eu vou falar agora, e o Salmo 103. Então seria o 23, o Senhor é meu pastor, o Salmo 103, especialmente para a saúde física, e o salmo que eu vou falar agora. Você deveria recitá-lo todo dia. Você deveria não recitá-lo como um mantra, mas você deveria recitá-lo como uma oração ao seu Deus, uma oração àquele que tudo pode. Então, se você costuma orar muito, acrescente mais isso aí na sua oração. Salmo 23, o Salmo 103 e o que nós vamos ler agora. São os 3 salmos que no meio da sua oração você tem que botar ele sempre e agradecer a Deus por tudo que você tem feito. E eu quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo de número 91. Você abriu no Salmo 91? Você pode ler para mim o versículo de número 1? Pode ler? Lê, por favor. Salmo de número 91. Salmo 91, versículo 1. Salmo 91. Você sabe o que são os salmos? O que são os salmos? Os salmos são o inário de Israel. Mas eu quero que você mergulhe um pouquinho no livro de Salmos. Nós vamos dar uma mergulhada dentro de 3 minutos, dentro do livro de Salmos, certo? Eu quero que você abra a sua Bíblia, marque aí o Salmo 91, bota o dedo aí. O outro dedo que você tem na sua mão, abra, por favor, 1 Crônicas 25, 1. Onde é que fica 1 Crônicas? Se você não sabe para que lado vai 1 Crônicas, deixa eu dizer para você, é uma vergonha uma coisa dessa. Eu vou dizer para você, se você não sabe para que lado fica 1 Crônicas, você é um analfabeto bíblico. Você vai ter que ir para o jardim de infância. Não fique dizendo, pastor, esse livro não tem na Bíblia, não. Tem. 1 Crônicas. Ainda tem até o 2º, quanto mais o 1º. Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 1. Olha só o que são os salmos. Diz assim: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Os salmos, eles são o inário de Israel? São. Mas os salmos, eles são, pela Bíblia, chamados de proféticos. O que é profecia? Profecia é uma mensagem de Deus para um homem ou uma nação rebelde que não consegue ouvir a palavra de Deus através do que Deus deixou escrito. Deus levanta um homem ou uma mulher e traz
para esta pessoa uma palavra de juízo se ele não se consertar. Isso é profecia na Bíblia. E aí você viu aí Davi convidando alguns homens para separarem Asaf e mais alguns homens, os seus capitães, para separar Asaf, para escolher alguns homens, para que esses homens pudessem profetizar a casa de Israel usando instrumentos. Até então, o judeu não tinha instrumento. Eles cantavam com tambores, mas eles não tinham instrumento de corda. A partir de Davi, ele como músico que era e como construtor, ele era um luthier, ele começou a fazer instrumento para que o coral de Israel, na perspectiva dos levitas, especialmente na casa de Asaf, pudesse, na igreja, no tabernáculo, louvar. Então o que acontecia? Eram homens que eram separados exclusivamente para viver da música, tocando e servindo no tabernáculo. O Davi agora vai normatizar uma coisa interessante. Ele vai colocar dentro do tabernáculo músicos que vão tocar com os instrumentos fabricados por Davi, e agora entra os instrumentos de corda das mais diversas características, criado por eles, para uma adoração mais bonita, uma adoração mais agradável a Deus. Mas não eram músicas apenas, eram profecias musicadas. Você sabe naquela época que era muito diferente de como é hoje. No tempo de Davi, se eu perguntasse assim, quantos analfabetos tem aqui? 98% quase todo mundo era analfabeto. As pessoas não sabiam ler e pior, não sabiam escrever. Era tanto que a profissão do escriba era algo extremamente difícil e altamente respeitável em Israel. Os fariseus, a grande maioria, eram escribas. Por quê? Porque quando você tinha qualquer coisa, passava para eles, eles escreviam para vocês. Vocês pagavam a ele uma fortuna para que ele pudesse. Quando Moisés instituiu carta de divórcio lá no Velho Testamento, ele já estava coibindo o divórcio. Por quê? O judeu olhava para a mulher, não gostou da mulher, descartava, dispensava. Moisés disse, para fazer isso agora você tem que pagar a carta de divórcio. Carta de divórcio não era de graça. E pedia para o escriba redigir uma carta. O escriba redigiria e cobraria 1000 pratas. Então aquele papel do divórcio custava muito alto para mim. Então quando eu era judeu, pirangueiro, amarrado, tiver um judeu aqui, você sabe que é assim a perspectiva, o que acontece? Vou pagar R$1000 para ficar livre dessa mulher? Não, prefiro ficar com ela. E aí o Moisés estava protegendo as mulheres, porque uma mulher que recebia carta de divórcio, ela automaticamente estaria perdida. É por isso que era dito, o dízimo e as ofertas, uma parte dela tem que ser para os órfãos e as viúvas, porque o cara só cuidava da sua família, ele só queria crescer a sua família, a família dos outros, ou os órfãos e as viúvas, problema deles, porque se eu incluir eles na minha família, eu vou dividir a herança com eles, e eu não quero. Se eu incluir uma viúva na minha família, eu vou dividir a herança, isso eu não quero. E aí Deus, na seu imenso amor e na sua imensa graça para com os desfavorecidos, estipulou, no meio do meu povo, não pode ter qualquer tipo de prejuízo para o órfão e para a viúva. E aí o Moisés foi lá e disse, todo mundo que quiser se separar da mulher tem que dar carta de divórcio. E aí quando o cara pensava, quanto é que esse cara cobra? Aí o cara, $2.000, o outro, 3.000, o outro, 2.500. Então não, vou ficar com essa mulher mesmo. E aí pelo menos ela tinha um nome, tinha uma casa e tinha um homem para protegê-la e guardá-la, e o alimento, que era extremamente importante. E o que acontecia? Em uma sociedade analfa, como é que o pessoal ia gravar a lei do Senhor? Um caminho muito bom para você gravar algumas coisas é a música. E o que é que Davi fez? Ele pegou as profecias que eram dadas por grandes homens e musicou elas. E aí o livro de Salmos é uma profecia, é um conjunto de profecias dadas por Deus para que os homens pudessem viver melhor. E aí ele pegou aquilo ali e musicou, colocou música nelas. E aí ficou uma coisa maravilhosa. E o povo judeu, na sua grande maioria, sem ter conhecimento de ler, não tinham leitura, não sabiam escrever, eles agora cantavam a lei do Senhor. E ao cantar a lei do Senhor, eles gravavam a sua lei e também tinha nela as promessas de Deus, o que Deus poderia fazer. Deus é maravilhoso e grande que ele era. E aí estava tudo na mente do pessoal. Entenderam o que são os salmos? Agora você, quando olhar para os salmos, você vai entender. Ah, são palavras bonitas. Não, são profecias. É Deus falando para nós. Os salmos é uma coisa profunda. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A minha pergunta para você é, você habita no esconderijo do Altíssimo? Com certeza você vai dizer para mim, habito. Mas eu vou fazer uma perguntinha para você. Habita mesmo? Você sabe o que você está dizendo? A sua prática de vida diz que você habita no esconderijo do Altíssimo? E Deus tem esconderijo, Pastor Paulo? Tem. Deus tem esconderijo. E onde é que fica esse esconderijo? Dentro de Deus. Você já pensou que coisa maravilhosa? O que habita no esconderijo de Deus? Paramos aí.
Deus tem esconderijo? Tem. E qual é o esconderijo de Deus? Ele mesmo. Você penetra nele, ninguém mais lhe vê, ninguém mais toca em você, ninguém tem poder mais sobre você, você está dentro de Deus. Isso é uma das coisas mais sublimes para um homem e para uma mulher. Muitas pessoas vivem à margem desse Deus. Muitas pessoas vivem numa situação distante desse Deus. Isso não quer dizer para você que você não vai ter problema. Se alguém ensina isso para você, está mentindo. Se alguém diz isso para você, está te enganando. Porque a Bíblia diz assim, no mundo, disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições. Mas o que é que ele diz para a gente? Fuja do mundo, é? A única coisa que ele diz é, mas tem de bom ânimo. Isso é, eu não vou resolver todo o problema seu. Ele está dizendo para você isso. Você vai ter aflições. Sabe o que são aflições? Aperto de alma, situações difíceis da alma. E o Senhor Jesus diz para você, e eu estarei com você, mas eu não irei fazer você passar por cima das aflições. Tenha bom ânimo. Isso é, anime-se. Baseado em quê? Na fé. Porque eu venci o mundo. Olha só o que ele diz para você. Você vai ter aflição, você vai ter tribulação, você vai ter aperto de coração, você vai ter coisas difíceis, e a única mensagem de Deus é, tenha bom ânimo. E onde é que eu vou buscar esse meu ânimo? Na fé que eu tenho nele, porque ele diz assim, eu já venci esse mundo. E aí se ele venceu, nós iremos vencer também. E o vencer que ele diz, não é vencer que vai ficar rico, milionário. Imagina aí, Senhor, eu estou aqui porque eu quero uma Ferrari. Quando Deus me der a Ferrari, eu estou feliz. Oh Deus, eu quero ter aquela cobertura de 2.000 metros quadrados. Deus vai me dar essa vitória. Olha, não é essa vitória que ele promete para você, não. A vitória que ele promete para você é você passar incólume pelas tribulações da vida e permanecer fiel. Permanecer olhando para ele e crendo. Porque as pessoas vinculam Deus a ter. As pessoas vinculam Deus a possuir, ter na mão. Olha, graças a Deus agora eu sou crente, olha como é que está a minha vida. Não vai acreditar naquela historinha que você encontra nos programas de algumas igrejas por aí. A quantidade de cheque meu protestado, R$3.580.250. Deus pagou tudinho. É mentira, é mentira. Não vai acreditar naquilo ali não. Sabe por quê? Quem mandou você fazer dívida? Foi você mesmo? Então, arque com as suas consequências. Se Deus te mandou comprar, ele vai pagar para você. Mas se foi você que foi comprar, Deus não vai se virar nisso aí não. Agora, se você se arrepender profundamente e dizer, meu Deus, como é que eu agi assim? Por favor, me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda. Você vai passar por uma tribulação. E ele vai dar um escape para você. Mas não acredite, agora eu estou na igreja, olha a minha lancha, eu agora estou na igreja, e olha meu carrão importado, minha família toda com isso, minha família toda com aquilo. Isso é conversa fiada. Você vai ter tribulações, você vai ter dificuldade. Na escola bíblica hoje de manhã, santidade foi falada aqui, o presbítero Jornalista falou, e aí o que é que nós chegamos à conclusão? Quando eu me torno mais santo e mais próximo de Deus, as dificuldades até aumentam. Não, você é todo dia uma luta, todo dia uma batalha contra você. Todo dia você tem que se esforçar para ser cristão. Todo dia você tem que tomar postura, atitude, porque o Senhor diz para você, te anima. Está passando por aperto? Tenha bom ânimo. Só isso, só isso. Porque eu já venci essa luta que você está passando, você vai vencer também. Vencer é, passarei por ela. Qual era a grande luta do Senhor Jesus? A cruz. Eu vou receber o juízo de Deus e irei morrer. Foi o que o Deus Pai disse para ele? Nada. Mas ele sabia, tenha bom ânimo. E aí a Bíblia diz que os anjos foram lá, socorreram ele, e o que aconteceu? Ele se levantou e, basta, bora. Vocês estão dormindo? Bora, levante, chegou a minha hora e agora eu vou enfrentá-la. E a partir daquele momento em diante, ele enfrentou o pior momento da sua vida, sereno, calmo e tranquilo. O cara cortou a orelha e foi lá e... O cara bateu, não bata, não faça isso. O cara batia nele, por que você bateu em mim? Pilatos disse, sabe que eu tenho poder sobre você, Pilatos? Você não teria poder sobre mim, se lá do alto não fosse te dado, permitido. Eu quero dizer para você que se eu quiser agora rogar ao Pai, se eu pedir, ele manda legiões de anjos para me proteger. Mas assim, como é que eu seria glorificado? Eu nasci para isso aqui, faça o que você tem que fazer, Pilatos. Tranquilo. Apanhou, foi para aquela cruz, botaram cravos nele, ele tranquilo. Porque ele mesmo falou para nós, tenha bom ânimo. E qual foi a vitória dele? É que ele saiu voando da cruz, é que ele não sentiu dor nenhuma, é que ele estava anestesiado, é que ele estava ali com uma perspectiva só de espírito? Não. É que ele sabia que quando ele terminasse, ele teria tudo que era dele novamente. E nós sabemos, se permanecermos fiéis, teremos a vida eterna. E isso é o que é importante para cada um de nós. Você tem bom ânimo? Você permanece firme? Nós precisamos entender que as tribulações virão sobre nós. Mas a certeza que eu tenho é que apesar da tribulação, eu estarei no abrigo de Deus. E o que é que esse abrigo faz comigo? Aquilo que fez com Paulo. Você está lembrado de Paulo? À meia-noite, Paulo e Silas estavam onde? Na prisão. E o que é que eles faziam na prisão? Por que eles foram para a prisão primeiro? Porque eles estavam pregando. Eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus salva, transforma, liberta. Pode tirar você de onde você está, vai dar você uma nova perspectiva de vida espiritual, você vai ser um homem ou uma mulher diferente.
E eles pregando isso, mas o cara disse, não, mas eu adoro a tal Deus, não vale a pena adorar esse Deus, porque ele não vai poder cuidar de você. Ah, não adianta. E quando ele estava pregando assim, chegaram os caras, 39 lapadas nele. Com o quê? Com vara. 39 lapadas com vara. Alguém aqui já levou lapada? Já. Quando meu pai dizia assim, você vai levar uma lapada, eu já batia pino, porque eu sabia que ia ser lapada. Quando minha mãe dizia, você vai ficar de castigo, eu já sabia que ia ser uma coisa dura. É castigo duro para você. E eu já batia pino. Hoje em dia a mãe diz, menino vem cá, vou não. Menino vem cá, estou dizendo para a senhora coroa, não vou. Ah, o bichinho entra. Que bichinho vai virar um tiranossauro rex? Amanhã ele bota você de castigo, bate na sua cara, deixa você de olho inchado, boca arranhada e outras coisas mais. A mãe e o pai tem que ter autoridade. Vem cá, meu filho. Pois não, papai. Pois não, mamãe. A águia muitas vezes não quer voar, ela pega o bichinho, voa, chega lá em cima, solta ele e deixa, ele vem se desbanando, virando para um lado, aí daqui a pouco ela vai, bate a asa por debaixo, se equilibra, joga de novo, está ensinando. A mãe leoa, quando vai comer, ela come e depois dá para os seus filhos, eles sabem a ordem, mas o ser humano, por esse sistema maligno que está aí hoje, a coisa está totalmente virada. O que será dos adolescentes de hoje e das crianças de hoje amanhã? O que é que você imagina que vai acontecer com esse mundo? O verdadeiro caos. Moralmente, eticamente, em toda a perspectiva, porque esse mundo está perdido, porque os pais deixaram de ser pais, os pais entregaram seus filhos para as escolas e para a televisão. A escola não educa, ela ensina. Educação é o pai e a mãe que tem aqui em casa. A escola passa para o filho conhecimento técnico, mas como seu filho deve se comportar, no que ele deve crer, no que ele deve acreditar, é você que tem que fazer isso. É você que tem que dizer não. Não, não. Mas hoje em dia os pais olham para os filhos e os filhos são deuses. Hoje os pais olham para os filhos e eles são deuses. Oh, eu quero destruir essa casa. Destrua o bichinho, deixa o bichinho destruir. Destrua, meu filho. O que é isso, gente? É um amor que eu nunca vi. Olha, eu tenho 40, vou fazer 50 anos de idade. Tive 5 irmãos e eu nunca vi o amor, esse amor de hoje, para trás. Nunca vi. Eu nunca vi essa forma de criar filhos. Os pais eram pais. Hoje em dia os caras são escravos de figurinhas pequenas, escravos, reféns. Meu pai teve, lá em casa foram 5 filhos, família grande, no ano passado. E eu nunca vi meu pai reclamando de filho, nunca vi. Muito pelo contrário, sempre vi a vista ele alegre, feliz, com 5 pirralhos. E eu para minha irmã demorou um pouco, mas do meu irmão para o meu outro irmão, foi assim, 1 ano, essa diferença é 1 ano e meio de um para o outro. Então eram 2 pirralhos juntos. Mas é o sistema que está detonando. O sistema precisa criar o caos em todas as áreas para que o anticristo apareça. Eles precisam derrubar o pai, porque a figura do pai e da mãe destruída numa família, acabou a família, não tem família. Ele precisa dividir, ele precisa separar, e por aí vai. Quando o Senhor diz que os filhos são flechas na mão do pai, os filhos são a bênção do Senhor, os filhos são para trazer alegria. Mas é essa sistemática que nós estamos vivendo. É esse sistema que nós estamos vivendo que traz ruína para nós, e vai trazer ruína. Não esqueça, eu sempre digo, a perspectiva para esse mundo é cada vez pior. É cada vez pior, não há de ter melhoras. Porque que fundamento você está dando para o seu filho para ele ser um homem de bem e uma mulher de bem amanhã? Qual fundamento? Nenhum. A grande maioria dos pais não estão dando fundamento nenhum. O cara vai fazer o que bem entender. Ele não vai ter noção de perigo, de moral, de ética, do que deve ser. Vai ser uma coisa maligna dentro dele que vai tomar conta. O mundo vai ensinar e vai destruí-lo. Porque você não foi pai nem mãe, colocando limites, ensinando o que pode fazer. Eu lembro que uma leoa já estava 2 dias sem comer e ela foi caçar e os filhotes vieram com ela. E quando ela estava bem pertinho da presa, os filhotes começaram a brincar, fazer barulho, ó, o bicho desabou. A leoa virou para os filhotes e deu um monte de dentada. E o que ela disse para eles? Quando eu estiver caçando para trazer comida, você não pode fazer isso. Pais, lembre-se que dependendo de como você criar seu filho hoje, ele amanhã vai virar as costas para você. Você está com problema, mamãe? Vou lhe botar numa casa para idosos. Vai ficar lá cheio de... É uma alegria. A senhora vai ficar cheia de velho do seu lado. Vai ficar sorrindo. É uma benção. E eu no meu mundo. Ah, tá doente? Bota no asilo para cuidar lá dele. E ficam lá. Sabe por quê? Porque o filho olha para o pai e para a mãe. Não representa nada. É meu pai. E o que é pai? Sei lá. A pessoa que me criou aí. Não, mas bota lá no asilo, pronto. Quando eu visitei alguns asilos, eu recebi uma cartinha. Por favor, leva essa cartinha para meu filho. 5 anos que ele não me dá uma notícia. Inclusive deixou de pagar o asilo, eu não fui colocada para fora porque o governo dá uma verba para poder me segurar. Sabe o que é isso? É um amorzinho. É um alisado. Meu pai me deu um monte de cinturãozada, lapada e castigo. Minha mãe também. E eu não abro mão deles para nada no mundo. Estou com eles lá. Que precisar, estou chegando. Que precisar, eu estou lá. É meu pai. Ele chega para mim, senta aqui. Pois não, ouço. Não levanta a voz com meu pai. Não grito com meu pai. Não trato mal. Nada.
Você olha um pirraio de 6 anos, olha para o pai e esculhamba o pai. Preparem-se. Quando ele tiver 17 anos, a sua filha vai sair de casa, bater na sua cara, na casa da sua mulher, e sai para sair com um monte de amigos. Seu filho sai com quem você jamais queria que ele saísse, mas ele sai. Por quê? Porque para você, para ele, não representa nada para ele. E nós precisamos ter cuidado com isso. Isso é um trabalhar maligno, que você hoje, envolvido com seus problemas, com sua vida, abandonou seus filhos, e quem vai cuidar deles é o mundo. Claro que toda regra tem exceção. Mas o que nós estamos vendo hoje nos preocupa. O que estamos vendo hoje nos preocupa. Minha mãe fazia assim, quando ela falava, diga mamãe, senta aqui. Hoje em dia, porque meu filho, ele não pode, não sei o que eu faço, que ele não aguenta, ele não faz. Eu assistia cultos na Assembleia de Deus com 5, 6 anos, sentado lá da minha mãe. Lá não tinha escolinha para criança. Pastor, isso são outros mundos. Tudo bem, são outros mundos. Mas eu pergunto para você, da forma como você está criando seu filho, ele vai lhe honrar amanhã? Ele vai lhe respeitar? Ele vai lhe amar? Eu conheço filhos que não querem nem ver o pai. Foi os amiguinhos que eu vi o pai menos bater nele, ou castigá-los, ou repreendê-lo, ou ensiná-lo. Era só passando a mão. Meu pai era chibata, e eu nunca chamei um palavrão com meu pai, muito pelo contrário. O respeito, o considero, é o meu pai. Foi o que me criou, eu estou aqui, primeiramente Deus foi ele, então todo o respeito, toda a consideração. E o que meu pai precisar, está aí minha esposa, como ela também, e a irmã dela está ali também do outro lado. E o que acontece? Você vai ver que acontece exatamente essa perspectiva. Nós precisamos abrir os nossos olhos. O amor do filho para o pai tem que ser profundo. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, tenho uma autoestima por eles e consideração. O que eles dizem, eu paro e penso. O que está acontecendo hoje é totalmente diferente do que nós imaginaríamos. Abra sua Bíblia em 1 João 4, 15, 16. Você olha para você e você é igual esse Eduardo. Eu não sei para onde eu vou, eu estou perdido, eu não sei nada. Olha aqui, ó. O tema da mensagem hoje é a segurança do cristão. Você se sente sem norte? Você se sente sem projetos? Você se sente, eu não sei da minha vida, não sei para onde é que eu vou, não sei o que vai acontecer, eu não sei de nada. Pois é, não é essa a perspectiva que Deus quer para o cristão. Deus quer uma perspectiva muito mais intensa, de confiança. A pior coisa do mundo é você ouvir da boca de um homem como aquele que teve tudo, eu não sei, eu não tinha nada. Eu não sei para onde ir, eu não sei onde me portar. Como eu tinha tudo e não tinha nada, eu resolvi perder tudo para ver se eu encontro algo. Olha só que coisa de absurdo de existência. Eu tinha tudo e não tinha nada. Ele tinha e não tinha. Agora ele não tinha e continua sem ter. Sabe por quê? Porque você só poderá ter alguma coisa quando o Senhor, nosso Deus, for o teu abrigo. Enquanto ele não for, você não vai para lugar nenhum. Você habita no abrigo de Deus, você vai dizer, habito. Será, hein? O que tem dentro dizendo assim, eu estou indo para o céu, pastor. Eu estou indo para o céu. Só Deus sabe se você está indo para o céu. Mas eu não sei se você está indo para o céu. Mas pelos seus frutos, eu posso dizer se você está no caminho ou não. Não, nós não podemos julgar ninguém. Olhe, veja bem. Não podemos julgar mesmo. Porque você não é juiz. Mas você pode, pelos frutos, dizer se você está indo para o céu ou não. Amém? O seu fruto não é você ficar olhando para o fruto de A e B, não. Eu vou olhar para o fruto de João. Eita, João não está indo para o céu, não. Esqueça, João. O seu fruto, o fruto que você dá, é um fruto de quem está indo para o céu? Ou é uma coisa verde, azeda, e que as pessoas olham, nossa, que coisa feia? Ou é aquela coisa bonita, aquela coisa que dá vontade de você querer? Na casa do meu pai tinha uma mangueira, que eu já falei para vocês, que ela tinha 2 pés de manga lá atrás. Um pé de manga rosa e um pé de manga espada. Mas eu nunca vi uma manga daquele tamanho, grande e doce. As duas. Quando estava na época de manga, o pessoal passava na rua, parava, tocava a campainha e dizia, por favor, dá para você arrumar 2 mangas, porque minha mãe está grávida, acaba já quase 50 anos, a mãe dele grávida. Porque não tinha nada para dizer, jogou essa. Não, tudo bem, toma aí, leve 5. Às vezes grávida chegava lá, eu ficava olhando para aquela manga, mas me deu um desejo tão grande. E aí minha mãe dava manga e tal. Lindas. Será que seu fruto é assim? O fruto de quem está indo para o céu é um fruto bonito. As pessoas olham para você e vão se alegrar. E olha o que diz 1 João. Todo mundo já encontrou? Finalzinho da Bíblia, né? Depois de Apocalipse, aí você volta e você vai encontrar 1 João. É o profeta do amor, o profeta que fez coisas maravilhosas para nós. E nós vamos lá chegar nele. 1 João, capítulo de número 4, 15, 16. Olha só o que é que diz. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, olha só o abrigo aí, ó. Deus está nele e ele em Deus. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade e quem está em caridade ou está em Deus e Deus nele. Você fica em dúvida ainda se porventura você habita com Deus? Se você tiver mergulhado em Deus,
você habita com ele. Se você estiver mergulhado nele, você vai viver com ele. Olha só o que diz o Salmo 32:7. Vamos lá no Salmo agora. Salmo 32:7. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Tu és o lugar em que me escondo. Você se esconde em Deus, você está escondido nele. Salmo 61:3. Olha só o que diz esse salmo: Pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Quando nós habitamos em Deus, quando nós estamos em Deus, quando nós habitamos no esconderijo de Deus, nós estamos guardados. E eu sempre trago para você aquela reflexão: se eu estou em Deus, o inimigo não pode tocar em mim, nem na minha mente, nem no meu espírito e nem no meu físico. Você lembra de Jó? Você lembra do apóstolo Pedro? Satanás pediu autorização para pegar Pedro. E aí o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, deixa eu dizer uma coisa para tu que tu não sabes. Eu roguei a Deus para que Satanás não tivesse poder sobre a tua vida. Aí eu digo para você olha para você assim e fica se achando alguma coisa e não sabe as artimanhas que o inimigo está preparando para você. Agora me diz uma coisa: se você não estiver no abrigo do Altíssimo, se você não estiver escondido em Deus, tu já pensou o que seria de você? Você duvida que o inimigo pode matar alguém? Você duvida que o inimigo pode botar uma doença em alguém? Você duvida que o inimigo pode aprisionar a mente de alguém? Você duvida que o inimigo pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa? Não duvide não, porque ele pode. Ele não tem todo o poder, mas ele pode. Muitas vidas que você vê destruídas hoje aí, é uma influência maligna dele, é ele que faz isso. Normalmente ele dá tudo pro cara e depois tira tudo. O cara entra em parafuso. Normalmente ele dá tudo pro cara, mas deixa o cara vazio. E fica falando na mente do cara: tua vida não tem sentido, essas pessoas não gostam de você. E o cara vai ouvindo aquilo, daqui a pouco está perturbado. Você lembra que várias doenças que o Senhor Jesus encontrou na frente dele não eram doenças, era um espírito maligno. Tem um cara que vivia encurvado, de forma tal que não tinha condições de andar. E o Senhor Jesus, quando olhou para ele assim, disse assim: sai dele. E o cara se endireitou na hora. Um espírito maligno que tratava o cara assim, deixava o cara assim. E o cara andava assim: ah, o bicho é doente, é a coluna dele que entortou. Muitas das enfermidades não são enfermidades físicas, são enfermidades da alma. O inimigo entrou no cara e detonou. O próprio Senhor Jesus trouxe para nós um exemplo enorme. Um homem só tinha uma legião dentro dele de demônios. A matéria diz para a gente na física que não pode 2 corpos ocupar o mesmo espaço. Não é isso que diz aí? Ainda me lembro disso. E o que acontece? Dentro de um cara só tinha uma legião. Uma legião romana, ela estava mais ou menos em 3.000 homens. Naquele cara tinham 3.000 demônios. Quando os demônios saíram dele, entraram em 2.500 porcos. 2.500 porcos pularam de um despenhadeiro. Tu já imaginou o que é a vida de um homem com 2.500 demônios dentro dele? Se um já é uma desgraça, imagina 2.500. E é muito simples como isso acontece. Você abandona Deus, fica vazio. E aí o Senhor Jesus trouxe essa informação para a gente. Aí o demônio vai entrar na sua vida. E o que acontece? Ele tem desejos malignos. E aí depois que ele usa você, ele fica abusado de você, porque você não vale nada. Você é simples cavalo, usado para poder fazer o mal. Ele precisa de um corpo para fazer o mal às pessoas. Então o que acontece? Usa você. Aí a Bíblia, o Senhor Jesus disse, aí ele sai de você e vai andar procurar outra pessoa. Não encontra ninguém, porque nós já estamos guardados pelo Espírito Santo, blindados pelo Espírito Santo. Estamos dentro de Deus, no esconderijo de Deus. E os anjos estão acampados ao nosso redor. Ele não encontra como penetrar em você. O que ele faz? Volta para o cara que foi. E a Bíblia diz que quando ele volta, ele passeando, encontrou outros 7 amigos dele, piores do que ele, e levam aqueles 7 caras junto com ele para dentro daquela pessoa. E a Bíblia diz que o estágio daquela pessoa torna-se pior do que o outro. E o que acontece? Se um daqueles 7 sair, der uma voltinha e não encontrar ninguém, volta e traz mais 7. Você está entendendo a proporção do que vai entrando nas pessoas? Aí quando você vê esses homens que estão com o poder do mundo aí, dominando o mundo, com ideias malignas, filosóficas, depravadas, com a menor mentalidade de viver, você imagina quantos demônios tem dentro de uma pessoa daquela? Se dá para você imaginar? Você imagina assim, vamos pegar um cara que é um chefe político que não é cristão. Você tem algum exemplo aí na sua vida? Imagina aí, um chefe do mundo aí, político, que ele não tem Cristo protegendo ele, não está no abrigo. Você pode imaginar quantos demônios estão dentro dele? O anticristo, quando vier, ele será tão poderoso, porque ele não vai ter demônios dentro dele, ele vai ter o próprio Lúcifer trabalhando com ele. A Bíblia diz que Lúcifer dará para ele pessoalmente o poder dele. Você pode usar o poder porque eu vou te dar. Vou dar para você. A Bíblia não fala que ele vai ser incorporado com Lúcifer, porque eu acho que Lúcifer é muito poderoso e qualquer pessoa que ele entrar, destrói a pessoa. Mas a Bíblia diz que ele vai dar poder. Já os demônios, como são menores em poder, podem entrar nas pessoas. Mas a Bíblia não diz que Lúcifer entrou em alguém. Muito embora ele tenha entrado na serpente para tentar Eva. Mas quando ele veio para Cristo, ele veio ele pessoalmente. Quando ele fez as grandes tentações, ele veio pessoalmente.
Ele não entrou em ninguém, mas já os demônios dele entram nas pessoas e trabalham. E o que acontece? Nós muitas vezes estamos vendo certos homens, certas mulheres, certas pessoas que têm poder, seja na esfera política, estadual, municipal, onde quer que esteja, e eles podem estar cheios de demônios. Não é só um não, cheio. E aí a Bíblia diz que o estado daquele cara é o pior possível, moralmente, espiritualmente, fisicamente, para Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. E olha só o que diz esse texto aqui, João 3,3. Você mora mesmo no Senhor? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você nasceu de novo? Houve uma mudança dentro de você? Uma mudança de perspectiva, de objetivos espirituais e materiais, mudança no comportamento, mudança naquilo de o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Se houve essa mudança dentro de você, você vai entender que Deus entrou na sua vida. E eu sempre lembro assim, se você nasceu de novo, você é santo. Se você é santo, você é exclusivo de Deus. O presbítero de Jornaleiro falou hoje pela manhã sobre o tabernáculo. Vou dar um exemplo para você sobre o tabernáculo. Isso aqui era algo para Deus. Aquilo era consagrado, recebia o óleo da unção, e a partir daquele momento, aquilo não podia mais participar de qualquer outra coisa que não fosse um culto de adoração a Deus. E a Bíblia diz que você é santo, então você foi separado. Você não pode mais agora. Você não pode mais agora estar lá e cá. Você é separado, aí você é separado, está no Jacaré. Na sua igreja, o culto acontecendo e você no Jacaré. Pasmem, você foi separado para Deus. E você está lá na Micarande. Você foi separado para Deus. E você está no grande e maior São João de Campina Grande dançando. Eu sei que alguns pastores vão dizer para você, não tem nada a ver, esse pastor é um quadrado. Eu não sou quadrado não. Você acha que eu sou doido? Você acha que eu não sei o que é bom para a carne? Você acha que eu não sei o que é bom para os homens? O que é que os homens querem? O problema é que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo ela me dizendo exatamente que isso não é bom para a minha espiritualidade. Como é que você foi separado? Basta, como é que você foi separado? Isso é, você saiu de um meio para outro. E aí, além de ser separado, você foi consagrado. Então você não pode mais participar daquele meio que você estava. Por quê? Porque você foi separado para Deus. A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo de boas obras, separado por Deus. Quando o povo de Israel saía para entrar na terra prometida, saindo do Egito, Deus disse, eu não quero que vocês façam absolutamente nada do que eles fazem, do que eles praticam, do que eles creem, do que eles almejam, do que eles vivem. Vocês serão um povo separado para mim. E ele disse, sede santos, porque eu sou santo, eu sou separado da imoralidade, eu sou separado do pecado, eu sou separado de tudo que não presta. Não tem como você chegar diante de Deus com pecado, né? Como foi dito hoje, não tem. Se você está em pecado, Deus não te ouve. Deus não tem comunhão com você, porque Ele é santo. E pecado mancha, pecado mata, pecado leva para o inferno. E você, cheio de pecado, cheio de objetivos malignos, você acha que Deus está com você? Aonde? Onde é que disseram que você está crendo nisso? A palavra de Deus é exatamente o contrário. Você habita lá. Só você pode dizer, e Deus? Você habita no esconderijo? Deus está dentro de você, você está dentro de Deus. Vocês estão mergulhados dentro dele. Eu posso passar qualquer dificuldade. Lembra lá de Paulo? Voltando lá, Paulo apanhou 49 chibatadas. Eu ia perguntar para você assim, quem aqui levou uma surra grande? Se eu perguntar para o pessoal antigo, todo mundo levanta a mão aí, levou uma lapada. Quem levou de cinturão, chinelo, um bocado de gente levou. Pois é, Paulo levou 39 varadas. Tiraram a blusa de Paulo, amarraram ele, o cara puxou uma vara, daquela que bate e enverga todinha, somente porque ele estava pregando. E os caras chegaram nas costas dele, a primeira varada, pá! Paulo calado. 39 lapadas nas costas de Paulo. Quando terminou, pegaram Silas, 39. Jogaram água com sal e mandaram eles para a prisão. E a Bíblia diz que eles de meia-noite louvavam e glorificavam a Deus. Você sabe o que é isso? O cara passou o dia todo pregando, foram condenados, levaram açoite à tardinha, depois foram para a prisão e à meia-noite, de pé, louvavam, glorificavam, bendiziam e exaltavam o nome do Senhor. O que você faria se tivesse acontecido com você? Mas, Senhor, passei o dia todo pregando, fui pego por aqueles cabas safados, caba de pé, me deram uma surra e tu não operasse um milagre, não caísse um anjo do céu e... Não, eles estavam lá, louvado e bendito seja o nome do Senhor, à meia-noite. Sabe por quê? Porque eles habitavam num abrigo.
eles estavam dentro de Deus. Portanto, o aspecto físico para eles e as tribulações, as tentações não importavam e não influenciavam na sua espiritualidade. Você habita em Deus? Você habita dentro dele? Ele está mergulhado. Você está mergulhado dentro dele? Você está entranhado de Deus? Onde é o abrigo de Deus? É no próprio Deus. Ele é a proteção. Ele é a minha guarda. Ele é a torre forte. Ele é aquele que não permite que ninguém toque em mim, a não ser com propósitos espirituais. Você está nesse Deus? Se você estiver nesse Deus, muito bem. Qual é a parte B do texto? A sombra do Onipotente descansará. E aí vem uma coisa bonita, que é fé. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Você tem descansado no Senhor? Ou a sua vida é um turbilhão de inquietudes? Ou a sua vida é um turbilhão de incertezas? Você precisa se agarrar com esse Deus. Você precisa desse Deus na sua vida. Você precisa estar com Ele. Porque Ele vai trazer para você descanso em algumas áreas. A primeira é espiritual e a segunda material. Quer ver o descanso espiritual para a gente terminar? Mateus 11:29. 11:29. Diz assim a palavra do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala de descanso espiritual. Venha para Deus, se aproxime de Deus, entregue aquilo na mão de Deus, que Deus vai batalhar por você, Deus vai agir por você, porque Ele é um Deus que pode fazer isso. Eu habito nele, agora eu descanso nele. Agora você pode descansar, porque Ele é tua torre forte, Ele é o teu vigia, Ele é aquele que te protege, você pode descansar. A pior coisa do mundo é quando você está desprotegido. A pior coisa do mundo é quando você está podendo sofrer as intempéries da vida e você não tem para onde ir. Eu assisti naquele programa Survival, o cara disse: eu tenho que rapidamente me abrigar porque veio uma tempestade de neve aí, e eu estou no campo aberto. Se essa tempestade me pegar, ela me cobre e eu morro. Eu tenho que rapidamente procurar um abrigo. E aí ele encontrou um buraco lá, ele ajeitou o buraco e ficou ali embaixo. Daqui a pouco a neve caindo. E ele estava protegido, seguro. E ele disse: agora pode nevar como for, até dormir eu posso. Mas se eu estivesse lá fora, eu estava perdido. E aí, quando o Senhor é o nosso abrigo, quando nós estamos mergulhados dentro dele, nós agora podemos descansar. Nós podemos dizer assim: eu esperarei em ti. Eu agora vou descansar nos teus braços. Eu agora vou saber que tu estás cuidando de mim. E isso é maravilhoso. E o cuidado físico? Salmo 23:2. Todo mundo conhece esse salmo, né? Todo mundo aí está extremamente familiarizado com esse salmo. Aí vem o descanso que eu encontro em Deus, o físico. Deitar-me faz aonde? Em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O próximo fala de um refrigério com o Espírito, que eu já falei no outro texto. Não irei repetir. Mas aí eu quero dizer para você que se nós estivermos abrigados em Deus, mergulhados em Deus, se nós estivermos mergulhados nele, nada pode contra você. Isso quer dizer, as tribulações e aflições você vai ter, mas você terá força, você ficará de pé, você não ficará prostrado, você não cairá, você permanecerá de pé e Deus trará vitória para você. E nele eu vou descansar. O meu futuro, o que será de mim, Deus vai estar comigo. Você olha para uma mãe e olha para um pai bíblicos, eles não esquecem do seu filho. A mãe deixa de comer para dar comida ao seu filho. A mãe vai lá, vai ali. O pai vai ali, vai aqui. Faz todo o esforço para que o filho possa estar bem. Por que você acha que Deus não vai fazer isso com você? Por que você acha que Deus não está olhando para você? Você só poderá pensar isso se você não estiver no abrigo, se você não estiver descansando nele. Mas eu espero que nós possamos sair daqui hoje. E ao sairmos daqui, nós possamos dizer: eu estou no abrigo, eu estou coberto por Deus. E por estar coberto por Deus, eu posso descansar. Por estar coberto pelo Todo-Poderoso, eu posso relaxar, dormir, porque o Senhor está cuidando de mim. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Enquanto você descansa, o Todo-Poderoso cuida de você. E é esta alegria que nós temos. Eu estou mergulhado em Deus? Estou, posso descansar. Que as tribulações vêm, mas elas passam. As tribulações vêm e eu tenho um bom ânimo, porque o meu Deus já venceu todas elas. Amém?